Bem-vindos a mais um episódio do Ética Cast, um podcast de católicos, pelos católicos, para católicos. Meu nome é Bruno Maia e antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, peço que você, meu irmão, minha irmã, nos siga nas redes sociais, Instagram e TikTok Ética Oficial e YouTube Ética Cast, beleza? Agradeço também ao Fernando e à Marla pela parceria que eles fazem conosco com relação a equipamentos, enfim, toda uma ajuda que eles nos proporcionam, que eles possuem uma loja excelente que já está aparecendo aí na imagem para vocês, beleza? Vão até lá, compareçam, venham o produto deles, é muito interessante. Tudo que você quiser sobre iluminação, lustres e etc., você vai encontrar lá, beleza? Na LED Store. Fechou? Pessoal, hoje nós estamos aqui então com José Maria de Melo Júnior, conhecido na igreja como Júnior, né, Sr. Júnior? Isso. Ele é nada mais nada menos que o fundador e diretor da Escola Helena Guerra. Ele é formado em Teologia pela ITEL e tem 2 pós-graduações, né, em Doutrina Social da Igreja pela PUC-Rio e em Pneumatologia pela Ítalo Brasileiro. Beleza? E ele vai vir aqui falar pra gente não só da história de vida dele, mas também todas as proezas que ele já fez. Ele já foi coordenador da formação carismática no Brasil, né? Então Sim. é uma pessoa, assim, um gabarito bem baixo que a gente trouxe aqui hoje. E ele vai falar muita coisa pra gente sobre renovação carismática, sobre pneumatologia, que é a concepção do Espírito Santo. Então é um prazer enorme estar com você hoje aqui, Sr. José Júnior. Bruno, é uma alegria também estar aqui, falar da pessoa do Espírito Santo, né? Falar um pouco aquilo que a igreja caminha pela ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, poucos conhecem, então, inclusive tem um livro com o título Grande Desconhecido, que é o Espírito Santo sempre ficou um pouco de lado nos documentos da igreja, na doutrina, nas diversidades. A matéria, por exemplo, pneumatologia, ela entra na universidade em 86, após um congresso, né, internacional do Vaticano em 82, o primeiro congresso de pneumatologia. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, é muito importante a gente conhecer, mais do que conhecer, viver sob a ação do Espírito Santo. Com certeza. Mas assim, o senhor, antes de a gente falar necessariamente sobre vários assuntos aqui, que eu já anotei aqui para a gente conversar, eu queria saber um pouco, assim, quem é o José Maria? O senhor já nasceu no berço católico? Da onde que nasceu essa vocação do senhor? Que, inclusive, engrandece muito a igreja. Então, já é um agradecimento que todos nós, como católicos, fazemos ao senhor pelo trabalho que o senhor exerce, né? Sim. Eu nasci em berço católico desde pequeno. Meus pais são católicos. Eu lembro que eles me levavam à missa pequenininho. Meu pai juntava os 2 pés e eu sentado no pé dele. Tem essa imagem, assim, lá no interior de São Paulo. Sou paulista, né? Cidadezinha pequena. E nasci no berço católico. Com 10, 11 anos, fui coroinha de abrir a igreja, bater sino naquela época, né? Década de 60. Depois, com uns 12, 13, 14 anos, participei de um encontro chamado GEM, Gente Nova, ligado aos focolares. Depois, com 17 anos, eu participei do TLC, que é Treinamento de Liderança Cristã. E sempre ligado. Mas eu sempre tive uma vontade de aprofundar um pouco, principalmente o conhecimento bíblico e da igreja. E eu fiz odontologia também, sou dentista, e na época eu viajava com um amigo da cidade vizinha da minha, ele era protestante, luterano, ele conhecia a Bíblia, a gente ia conversando um pouco, e eu tinha uma inveja santa, vamos dizer assim. Queria conhecer também, cheguei a questionar um padre, bispo, por que nós católicos não conhecemos a Bíblia profundo? Mas quando eu passei pelo TLC, ali um bispo fez uma oração da infusão já do Espírito Santo, e deu uma oraçãozinho, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, num papelãozinho pequenininho, um papelzinho pequeno, e aquilo eu comecei a fazer aquela oração diária. E aquilo foi, assim, me aprofundando e conhecendo depois a própria Sagrada Escritura. Recebemos naquela época um Novo Testamento só, nem a Bíblia inteira não era. Comecei, só o Novo Testamento, né? E nesse Novo Testamento comecei a ler o Novo Testamento, e aprofundando um pouco na Sagrada Escritura. Depois, casado, eu estou casado já há 47 anos, vou completar em janeiro, 47 anos de casado, tenho 4 filhas e 12 netos, é uma família grande, com a graça de Deus. E toda essa caminhada minha é mérito de Deus. Então, eu costumo sempre dizer que eu tenho de bom de Deus, o resto é meu. E fui caminhando na Igreja Católica, essa vontade,
E depois, casados, nós fizemos lá no interior de São Paulo, casei aqui, mas voltamos para o interior de São Paulo, o ECC, Sim. muitos anos atrás, isso lá em 81, 82, o ECC, e voltamos para Campo Grande. Quando voltamos para Campo Grande, não tinha, nem o ECC não tinha ainda em Campo Grande. Uhum. Aí encontrei o padre na época, da São José, o ECC, não tem. Fui conhecer depois a Renovação Carismática Católica, em 89, 90, mais ou menos. A Renovação Carismática Católica, onde me deu, então, um diferencial. Eu digo que tem um antes e depois. E aí, isso tudo por causa do Espírito Santo. Com certeza. Porque na Renovação Carismática a gente trabalha e leva ao que a gente chama de batismo no Espírito Santo, mas que pode ser o sinônimo, então, de efusão do Espírito Santo. Então, quando eu recebi essa efusão, tudo se fez novo, uma mudança de vida, mas assim, mais profunda ainda. Mas eu sempre católico, eu não me lembro de faltar a missa aos domingos. Desde pequenininho, desde a primeira Eucaristia, missas todos os domingos. Então, eu acho que a missa dominical é muito importante. E nessa caminhada, e fui aprendendo, hoje já fazem também 33 anos que, com a graça de Deus, do Espírito Santo, faço missa diariamente. Então, tem 33 anos de missa diária. Nossa! E isso é mérito de Deus, não é mérito não, é o Espírito Santo que nos conduz. E aí na Renovação Carismática eu fui aprofundando, comprando os livros, estudando, e sempre querendo aprofundar mais, conhecer, e tive a oportunidade de depois fazer a faculdade de teologia, junto com os seminaristas, em 2004, 2004, fui de alguns padres hoje, que são padres aqui em Campo Grande. Poderia citar o padre Marcelo Tenório, padre Paulo da São José, os colegas de turma, padre Marco, que é médico, né? Também fui colega de turma dele, e alguns outros. Nós éramos 11 alunos, só eu leigo, e aí terminando a faculdade de teologia, o Dom Vitório sempre me convidava para ser diácono. E eu falava, Dom Vitório, eu acho que eu sirvo a igreja mais fora do diaconato. Então, ele falou, então vem dar aula no ITEL. E aí dei aula no ITEL, mas eu não consegui conciliar meu profissional, a parte profissional, com a faculdade, né, dando aula. Dei aula de Mariologia, e aí pedi para desistir. Mas aí fiquei dando aula no seminário. Sei. Então, aí na época o diretor do ITEL falou, então dá aula pelo menos uma vez por mês para os seminaristas. Então dei aula no seminário maior, atualmente dou aula no seminário menor, colaboro com o seminário menor, já dei aula no Mosteiro Cisterciense para as freiras lá, na EDAP, na Escola Helena Guerra, depois surgiu o sonho, nós vamos falar da Escola Helena Guerra, né? De fundar e começar a Escola Helena Guerra. Então sempre buscando aprender, aprofundar, e o Espírito Santo me conduzindo. E na Renovação Carismática eu tive a oportunidade de coordenar a formação toda da renovação nacionalmente. E aí também aprofundando mais a questão do Espírito Santo, sempre procurando aprofundar. Então, católico de berço, sempre católico, e como eu disse no começo, aquela inveja santa, mas jamais pensei em deixar a Igreja Católica. Sim. Mesmo vendo, né, alguns conhecimento bíblico deles, dos protestantes em si, mas jamais. E a gente vai aprendendo depois tudo isso e sabemos que a Igreja de Jesus Cristo é a Igreja Católica. Amém. A única. Vários assuntos já pensei aqui sobre a sua trajetória de vida, que eu não quis interrompê-lo, mas com relação ao ITEL, ele é reconhecido pelo Vaticano, assim como é o CDB. O ITEL é uma faculdade de teologia, né? Instituto de Teologia Eclesiástico. Certo. Até alguns anos atrás, todos os padres do Mato Grosso do Sul, antigamente até de Mato Grosso e Rondônia, faziam teologia no ITEL. Então, no final do curso do ITEL, tem um exame que se chama Universa Theologica. É um exame universal de teologia e que o Vaticano reconhece. Legal. Então, esse exame, que a gente passa por esse exame, que faz com que o nosso certificado é reconhecido em toda a igreja. Certo. Mas não é reconhecido pelo MEC. Hoje, agora, com a parceria com o CDB, ITEL CDB, então ele passa a ter reconhecimento pelo MEC, mas no curso que eu sei é pelo curso presencial. Desculpa, é presencial e online, mas a igreja, para fazer o exame de universo, tem que ser presencial. O curso à distância não favorece para o exame de universo. Então, por exemplo, eu fiz o exame de universo teológico, meu certificado do ITEL
era conhecido por toda a igreja. Uhum. E aí eu fiz uma complementação também, a autenticação de diploma pelo MEC, questão de ter também um certificado MEC. Então tem Entendi. dois certificados de teologia. Entendi. E a questão da pneumatologia, o que te interessou, assim, para você, efetivamente, falar, pô, quero fazer uma pós-graduação em pneumatologia? Então, como eu disse, quando eu passei pela renovação carismática, comecei a frequentar a renovação carismática, e lá a renovação carismática trabalha a pessoa do Espírito Santo com bastante ênfase, né? Com bastante profundidade, e a gente vai tendo uma intimidade com o Espírito Santo. Então, a gente percebe hoje que o Espírito Santo, como eu disse no início, é o grande Deus desconhecido. Não que eles nunca deixou de estar na igreja, de forma alguma. Mas se nós perguntarmos para as pessoas quem é o Espírito Santo, poucos vão responder corretamente. Os católicos, né? Então poucos vão responder. E aí me passei a interessar na renovação, pela pessoa do Espírito Santo, com a intimidade com o Espírito Santo. E eu costumo sempre dizer que a efusão do Espírito Santo nos transforma. Que realmente deixamos de ser aquele católico mais morno para um católico mais fervoroso. Perfeito. E isso não é só na renovação. A renovação teve a graça de receber essa incumbência de levar a pessoa do Espírito Santo ao conhecimento maior. E a gente vai ver isso, né? A gente vai ver a Helena Guerra, a questão da Helena Guerra, quem foi a Helena Guerra, o papel dela nessa descoberta, do papel do Espírito Santo na igreja, do aprofundamento da pessoa do Espírito Santo. E aí, quando surgiu a primeira especialização de pneumatologia, se tem notícia, eu acho que é a única, quando a Universidade Ítalo-Brasileira lançou, eu de imediato falei, não, me inscrevi para fazer especialização em pneumatologia, para realmente aprofundar. E aí tenho lido muita coisa, estudado muita coisa sobre o Espírito Santo, e algumas aulas até, pregando bastante. A renovação carismática, como eu disse, essencialmente, né, ela é pentecostal, mas é católica, né? A origem dela é católica também, não é origem protestante, como alguns dizem, né? E estudando a gente sabe disso. Então, quem às vezes leva para não, veio do protestantismo, não estudou necessário para conhecer realmente a origem da renovação. E que durante essa podcast a gente pode falar mais sobre isso. Com certeza. Já falando então já da renovação, o senhor está puxando o assunto, a renovação carismática, ela realmente, assim, começou com o Concílio Vaticano II, ou o Concílio Vaticano II foi só a formalização de algo que já tinha tendência já a acontecer? Então, a renovação nasce em 1967, pós-Vaticano II, realmente. Tá? Lá em Duquesne, não é? Na Universidade Americana, em que tinha um grupo de estudantes que foram fazer um retiro e levaram para esse retiro um livro, um livro evangélico, A Cruz e Punhal, do David Wilkerson, e estudando o Atos dos Apóstolos também. E a partir dali nasce, então, hoje que nós conhecemos a renovação carismática católica. Mas a origem desse momento da renovação, podemos dizer assim, da presença do Espírito Santo, em que atua de uma forma mais dinâmica na igreja, uma forma, ou no movimento que nasce, ele é bem anterior. Tá? Aí podemos dizer que começa com Helena Guerra. Tá? Uau. Então, século XIX, final do século XIX, Helena Guerra era uma freira, lá na cidade da Itália, Lucca, e ela começa a escrever para o Papa, na época, João XXIII, João XXIII vai ser o Concílio Vaticano, depois nós vamos falar disso, desculpa. Ela começa para Leão XIII, ela começa a escrever algumas cartas para Leão XIII, para que a pessoa do Espírito Santo voltasse a ser conhecida na igreja, ou ser conhecida porque era desconhecida. Certo. E ela escreve ao Papa Leão XIII, e o Papa Leão XIII, então, edita um documento chamado Illudi Munus, Divino Illudi Munus, que é a missão do Espírito Santo, que é o primeiro documento sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, já entrando um pouquinho na pessoa do Espírito Santo, e Concílio Vaticano, e renovação, Helena Guerra escreve, o Papa Leão XIII, então, apoiado nessas cartas dela, inspirado pelo Espírito Santo, escreve esse documento, Divino Illudi Munus.
que vai falar da pessoa do Espírito Santo. E a partir dali, algo que eu pergunto, né, quando nos cursos, se alguém leu esse documento, alguém estudou sobre a pessoa do Espírito Santo a partir desse documento, praticamente ninguém conhece. E aí, nesse documento, o Papa Leão XIII consagra o século, vai chamar a consagração de 1º de janeiro do ano 1900 ao Espírito Santo. Consagra o século XX, então, ao Espírito Santo. Perfeito. E ele, ao consagrar o século XX ao Espírito Santo, a partir dali, o Espírito Santo começa a agir, não que ele não agisse, mas as pessoas começam a abrir a ação do Espírito Santo. Certo. E aí vai nascer na Igreja Católica, então, esse movimento, já não ainda a renovação, claro que não, mas reconhecendo essa ação do Espírito Santo, onde vai aonde? Vai em João 23, São João 23, o Papa João 23, que ele vai convocar, então, o Concílio Vaticano II. Certo. E ele vai beatificar Helena Guerra, em 26 de abril de 1959. Ele vai beatificar Helena Guerra, que é ela chamada Apóstola do Espírito Santo. Foi em 59 ela foi beatificada. A beatificação, 59, canonizada agora 20 de outubro de 2024. Foi a canonização agora a canonização. Não, beatificação foi lá em 1959. Entendi. Pelo Papa João 23. Mas interessante que nesse mesmo documento, quando a gente fala em renovação carismática, fala em Espírito Santo, o que nos vem é sempre o livro de Atos dos Apóstolos. Certo. E o Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele vai falar de Pentecostes. Isso, perfeito. A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, e podemos dizer que ali é a manifestação pública da igreja também, nascente, né? Perfeito. A igreja nasce no coração de Deus, na eternidade, do Pai, na eternidade, o Filho afunda no tempo, Jesus Cristo, e o Espírito Santo manifesta publicamente no dia de Pentecostes. E aí, a partir dali, Pentecostes, então, nossa igreja católica, ela é pentecostal. Então, se tem, né, chamar de uma igreja pentecostal, seria a nossa igreja, porque o Espírito Santo é a alma da igreja. E aí, o João 23, Leão XIII, no documento Divino Ilude Mundis, então ele consagra o século XX ao Espírito Santo, ele institui naquele ano, 1897, quando ele escreve esse documento, a novena de Pentecostes, que é a única novena oficial da igreja. Uau! Não existe nenhuma outra novena oficial. Existem novenas devocionais. Com certeza, sim. Que são boas, ótimas, excelentes, devemos participar de novenas, mas a novena oficial. Então, naquele ano, 1897, Leão XIII institui a novena de Pentecostes e diz nesse documento, no número 27 desse documento, Divino Ilude Mundis, ele diz que naquele ano e todos os anos subsequentes, portanto, todos os anos a partir dali, que em toda a paróquia e até em comunidades que fosse possível, fizesse a novena de Pentecostes. E aí que eu pergunto, né? Alguém já ouviu falar da novena de Pentecostes? Alguém já participou da novena de Pentecostes? Pouquíssimos. Então, é a única novena oficial. Entendi. E Pentecostes, o que é Pentecostes? Descida do Espírito Santo. Certo. Então, quer dizer, uma novena de Pentecostes para se pedir essa vinda do Espírito Santo. Tá? E aí você perguntava do Concílio Vaticano II, você falava sobre o concílio. Aí aí sim voltamos para São João 23, pela ação do Espírito Santo, ele convoca o Concílio Vaticano II, né? E o Concílio Vaticano II, ele vai falar de um adornamento, né? Uma abertura, uma atualização daquilo que a igreja sempre viveu. Certo. A igreja, às vezes eu fico assim, as pessoas falam, não, mas os que não aceitam o Concílio Vaticano II como um concílio, ou também, né, o Concílio Vaticano é polêmico, a interpretação dele, não ele em si. Certo. Se a gente pegar os documentos do concílio, né, a gente vai ver ali, são documentos bonitos, mas a interpretação desse concílio. E o concílio, então, abre para os movimentos serem de leigos, porque até então havia alguns movimentos leigos, mas não assim, que sempre tinha um padre junto. Praticamente quase todos eles. Tinha um padre na liderança e movimento de leigos não se tinha movimento de leigos. E o Concílio Vaticano, então, vai abrir para esses movimentos de leigos e a renovação nasce, então, como fruto dessa abertura. Então, aí vai nascer a renovação lá em Duquesne, 1967, e ela vai se espalhando pelo mundo todo. Agora,
a ação do Espírito Santo e a questão do carismas também, que depois a gente pode entrar nisso também, sempre existiu na igreja, nunca deixou. E Pentecostes é ali, podemos dizer, é o ponto em que também, o dia de Pentecoste, a partir dali, a evangelização, a pregação, os carismas, né, as curas de Pedro que faz, enfim. A partir dali, a igreja passa a ter o uso dos carismas também. Certo. Tá? Nesse agir do Espírito Santo, me vem alguns questionamentos. Sim. Porque acaba na renovação acontecendo alguns fenômenos muito parecidos com os protestantes, nos cultos protestantes. Sim. Algumas invocações ou algumas questões assim. Até onde isso tudo tá certo? Tá. Senhor Júlio? Assim, no sentido de, eu digo assim, na questão, na questão a efusão que o senhor fala. Certo. Os evangélicos têm um termo para isso. Eu estava conversando uma vez com um amigo meu protestante, ele falou para mim, acho que ele fala arrebatado. Arrebatamento? Não é isso, não é né? arrebatamento. A gente fala que repousou no Espírito. Isso é outro assunto, né? A questão do repouso do Espírito. Isso, tá? mas não haveria ligação. Ou Não, lembra que eu comentei no começo que alguns falam que a renovação nasce do protestantismo. Certo. Pelo contrário, de forma alguma. Quando o Papa Leão XIII consagra o século XX ao Espírito Santo, a partir de 1906 nascem então as igrejas pentecostais, já no século XX. Tem um livro que se chama O Século do Espírito Santo, do Vinson Synon, um americano, e ele, nesse livro, ele reconhece o papel de Helena Guerra como a inspiração dela ao Papa Leão XIII e a consagração do século, o nascimento desses movimentos pentecostais. Então, na realidade, os movimentos pentecostais que nascem da igreja católica e não a renovação nasce da protestantismo. Esse livro, no caso, ele é protestante, que o senhor citou. Protestante. Ele é então, protestante, ele mesmo reconhece e no livro está escrito lá, Helena Guerra, o protagonismo de Helena Guerra para o século XX, em relação à pessoa do Espírito Santo, o pentecostalismo. E eles, como protestantes, esse livro da editora Vida, protestante, evangélica, né? Se a gente perguntar de Helena Guerra dentro da Igreja Católica, disso que eu estou dizendo, dessas cartas que ela escreve para Leão XIII, dessa influência, católico não conhece. E nem reconhece, às vezes nem conhece. E o protestante vai reconhecer uma católica pedindo que o Papa levasse ao conhecimento do mundo católico a pessoa do Espírito Santo. Porque, como eu disse, vamos entrar depois nisso também, né? O Espírito Santo sempre foi esquecido. Se fala do Pai, né? Sinal da cruz, Pai, Filho e Espírito Santo. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mais que se fala do Espírito Santo, né? O católico comum? Quase nada, muito pouco. E ela, então, teve esse protagonismo da pessoa do Espírito Santo, trazer para o meio da igreja o Espírito Santo, que nunca esteve fora, não podemos esquecer disso. Mas na teologia, ele não era falado, não era estudado. E então, quem nasce, na realidade, o pentecostalismo reconhece o papel de Helena Guerra, no início do século XX, né? E aí, portanto, a renovação carismática católica ela não vem do protestantismo, é o protestantismo que vai buscar nas inspirações ou na consagração até do Papa Leão XIII, eles se abriram mais do que a gente, mais do que o católico, e o Espírito Santo agiu neles. E aí tem essa questão que você fala deles, que eles têm o repouso do Espírito Santo, o uso de carisma. O repouso no Espírito Santo é um acontecimento em que se a pessoa recebe a oração, ela repousa. Certo. Tá? Mas até hoje está em estudo ainda. Se quem tem o dom é quem recebe ou quem reza. Certo. Então, alguém reza, um padre reza, um leigo reza para alguém, essa pessoa repousa. De quem que é o dom? De quem rezou, de quem repousou. O repouso no Espírito Santo é algo que a pessoa, ela cai, vamos dizer, mas ela não perde a consciência, ela fica imóvel ali, e ela tem uma mística nesse momento,
oracional interior. Ela Certo. percebe a presença de Deus, percebe a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo. Então, esse é o repouso no Espírito Santo. Mas a pessoa, ela pode levantar, não é transe, nada disso. Mas cada pessoa tem uma experiência diferente. Uma experiência entendeu? diferente. O repouso do Espírito Santo é raríssimo. O repouso verdadeiro é raro. Então, o que às vezes acontece? Em algum retiro, algum encontro, um repouso, aí outro dia também acha que vai repousar, mas então tem que ter um discernimento. Tipo uma histeria coletiva ali, naquele momento. Eu não digo que seria acontecendo. eu não digo que não seria uma histeria coletiva, porque a pessoa tem domínio de si. É Certo. mais uma questão de imitação, às vezes, ou até uma tentativa de que aconteça com ele esse repouso. Uhum. Tá? E assim são com os outros dons também, dom de línguas, né? De orar em línguas, falar em línguas. Todos eles têm o seu fundamento teológico. O repouso do Espírito Santo, o fundamento teológico ainda é raro. É pouca coisa, está se estudando. Porque na Sagrada Escritura tem uma passagem bíblica em que fala lá da pessoa cai, né? Aquele Atos dos Apóstolos, quando Paulo reza, ele cai. Então, tem outra passagem no Antigo Testamento também que vai falar da queda. Mas não tem muito conteúdo ainda teológico sobre a questão do repouso do Espírito Santo. Mas realmente concordo com você que é um pouco polêmico, que assusta, né? Então, eu vou conversar com o senhor que é o seguinte, eu não acreditava. Não acreditava, era totalmente cético para isso aí. Falava, isso aí, eu olhava assim e falava, para. Aí teve uma vez que a minha mulher caiu, rapaz. Aí quando minha mulher caiu, minha mulher não é de fazer essas coisas, entendeu? Aí eu assustei, eu falei, cara, peraí, tem alguma coisa aqui mesmo nesse negócio. Porque eu conheço minha mulher não é de se fazer nem nada, entendeu? É uma pessoa séria e tudo mais. Aí quando ela caiu, aí foi quando eu dei um passo para trás e falei, realmente deve ter alguma coisa, eu que não sei. Então, foi o que eu fiquei meio assim. Eu estou dizendo 33 anos também de missa diária, como já disse, mas também nessa época que eu estou na renovação, eu reposei uma única vez. Num retiro fechado, uma única vez. Então, tive essa sensação desse repouso, de cair, ter a presença de Deus muito forte. E, às vezes, algumas pessoas são curadas também nesse momento. Sim. Então, é dom do Espírito Santo. Falar em dom do Espírito Santo, Bruno, eu estranho muito as pessoas, até teólogos. Se a gente pegar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, onde ali São Paulo vai falar dos carismas, vai falar de todos os carismas, línguas, palavra de ciência, palavra de sabedoria, que são todos os carismas. Alguns dizem, não, mas os carismas, os dons, a oração em línguas, foi lá no começo da igreja, para os apóstolos, a igreja no início da igreja, precisava evangelizar, levar a igreja ao mundo todo. Depois, passou aquele primeiro momento, não tem mais dons, acabaram-se os dons, cessaram. Tem uma linha teológica chamada cessacionista, né? De cessar os dons. E aí eu costumo dizer para eles o seguinte, algumas pessoas que nos questionam, né? E é muito questionado, Bruno. Nós somos muito questionados, né? Aqueles que estão na renovação carismática. Capítulo 11 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ela vai falar sobre a Eucaristia. Certo. A instituição da Eucaristia. O fundamento teológico da instituição da Eucaristia está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e na primeira carta de São Paulo, Coríntios, capítulo 11. Perfeito. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, é aquela bem conhecida da caridade, o amor. O amor é benigno, o amor é isso, o amor é aquilo, que sempre se pregam, né? Como um fundamento também da nossa fé, que nós temos que ser caridosos, tudo correto. Então nós temos capítulo 11, Eucaristia, capítulo 13, caridade. O capítulo 12, que é o carismas, aí a pessoa fala, não, isso foi para aquele tempo. Mas o capítulo 11 é atual, o capítulo 13 é atual. Mas e o capítulo 12, por que não é atual? É uma coisa tão simples e tão lógica, né, que não se aprofunda, então, no uso dos carismas ou no estudo dos carismas. Se aprofundamos no estudo da Eucaristia, aprofundamos no capítulo 13, do amor, da bondade, da caridade, e não se aprofunda no uso dos carismas. Então, eu penso assim, eu digo às vezes assim, a pessoa, ela deixa de lado. Certo. Tem um livro que fala
entrando um pouquinho no dom de línguas, né, que é algo também polêmico, né, depois a gente pode falar um pouco nisso, em que vai falar dos carismas, principalmente sobre o dom de línguas, ou falar em línguas, orar em línguas, que nunca deixou de existir na igreja. Né? Não foi só para Pentecostes, não foi só em Atos dos Apóstolos. Tá? Inclusive, tem uma comunidade na Alemanha, chamada, uma cidadezinha, né, Herford, na Alemanha, que lá nunca cessou os carismas, o dom de línguas lá, nessa cidade. Sempre existiu lá. E existe um livro de um diácono americano, católico, Ed Esley. Esse diácono Ed Esley, ele escreveu um livro chamado Sons de Milagres. No Sons de Milagres, ele vai fazer toda a história do carisma, principalmente do falar em línguas, e que sempre esteve na igreja, inclusive Santo Agostinho, então orava em línguas, jubilava, essa denominação, falar em línguas, orar em línguas, é mais recente, apesar que está na Sagrada Escritura. Isso. Consta na Sagrada Escritura. Né? Mas ele vai citar santos, vai citar ali Santo Agostinho, São Francisco Xavier, Santa Teresa, São João da Cruz, próprio São Tomás de Aquino, que eles dizem, não, São Tomás de Aquino não fala de dom de língua, fala. Também na Suma Teológica ele vai falar também da oração em língua. E aí alguns argumentam, mas o dom de línguas, São Paulo vai dizer também que tem que ter um que interprete o dom de línguas, ou senão se cale. Aí vão dizer, eu estava assistindo outro dia pode falar. O senhor está matando com todos os meus argumentos. Eu ia falar exatamente isso. Pode perguntar então. Não, eu ia perguntar exatamente isso, porque quando as pessoas vão fundamentar o dom de línguas, elas fundamentam em Pentecostes. Ao meu ver, é que o senhor pode me corrigir, eu sou um ignorante completo. Eu não acho que é uma fonte tão precisa, Pentecostes ali, porque quando a pessoa falava, escutava-se na sua própria língua natal. Sim. Ou eu estou errado? Não, é isso né? mesmo. E aí, são dois tipos. Isso, aí o que diferencia seria em Atos dos Apóstolos, salvo engano, aonde tem a passagem de São Paulo mesmo, etc. Que são palavras, assim, sons, que não se entende muito bem. Mas haveria de ter uma pessoa para interpretá-los. Sim. Né? Que daí é onde... Coríntios. Coríntios, desculpa. Eu posso pegar, eu vou citar isso daqui na Sagrada Escritura para você. Em Coríntios, E aí eu sempre tive, quando eu li essa passagem também, eu falei, mas o que adianta a pessoa ficar tagarelando lá, ninguém entender nada que está sendo dito, e aí? Mas isso serve para nada também, entendeu? Na minha concepção, quando eu li essa passagem. Então vamos lá. Te respondendo um pouco sobre isso, né? Sobre o dom de línguas, falar em línguas que ninguém entende nada. Esse dia eu estava assistindo um podcast, e o entrevistador, quem estava apresentando o podcast, perguntava para um padre. Né? E o padre dizia que falar em línguas é preferível, né, que desculpa, não era padre não, é um teólogo. Desculpa, um teólogo. E que o dom de línguas não existia, não tinha dom de línguas, que Paulo já falou que o dom de línguas tem que ser alguém que interprete, tal. Mas capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito. Então, tem duas conotações do falar em língua, orar em línguas. O falar em línguas de Pentecostes é a xenoglacia que se fala. O que é isso? Realmente é o que você disse. Pedro pregava e todo mundo escutava na sua própria língua. Certo. Isso é uma forma, um milagre de Pentecostes. O dom de língua, glossolalia, que é chamada do grego, línguas, é o dom de línguas, falar em línguas, ele realmente é esse dom de línguas aqui em que Paulo fala. Aquele que fala em línguas fala diretamente a Deus. Perfeito. Ninguém o entende, somente a Deus. Então, é uma forma de oração que o Espírito Santo, como diz aqui a própria carta de São Paulo, já primeira carta de Coríntios, capítulo 14, que vai falar que quando nós rezamos em línguas, rezamos diretamente a Deus. Agora, na Assembleia, onde você tem um movimento, uma reunião em comum, então, o falar isso aqui, cara, é o falar em línguas que tem alguém que interprete. Mas o falar em línguas tem algumas divisões. Então, nós temos orar em línguas e temos a profecia em língua. A profecia em línguas que deve ser interpretada. Perfeito, entendi.
Entendi. Então, é uma profecia. Agora, não é uma tradução daquela oração. Uhum. Há uma interpretação. Então, às vezes, uma profecia em línguas, ela pode ter 30 segundos, e a interpretação ter 20 segundos, 10 segundos, ou 40 segundos. Entendi. O outro tem o carisma da interpretação, que está descrito lá no capítulo 12 de Coríntios. O dom de interpretação. Certo. Agora, o orar em línguas é diretamente a Deus. Esse não precisa de interpretação. Entendi. Que lá no capítulo 14, que eu acabei de ler, 14:2. E depois Paulo também vai dizer, eu gostaria que todos falassem línguas. Não é? Ele vai dizer que a profecia Claro. é superior, mas ele não vai dizer que não existe. E aqui nós estamos falando em 30 anos depois da ressurreição de Jesus. Sim. Quer dizer, o momento de Atos dos Apóstolos aí que é descrito, né, o momento inicial da igreja já passou. Então são 20, 30 anos. E essas comunidades permaneceram dessa forma. E aí, voltando naquilo que eu falei para você. Então, nós temos... Aqui só para um esclarecimento. Pode falar. Pode interromper. Tá, fica à vontade. Eu falo muito rápido. É porque... Entusiasmo. Eu digo assim, por exemplo, no caso da oração, vamos pensar na oração. A pessoa estaria ali falando com Deus. Sim. E não precisaria, obviamente, um intérprete para isso, claro. Entretanto, algumas pessoas que já fizeram ou fazem isso, não sei... que eu sou curioso, assim. Olha à vontade. Aí quando eu acabo questionando a pessoa, falando assim, mas peraí, o que tu disse aí? Para Deus que seja, não precisa. Sim. Na oração, ela tá, literalmente não tá profetizando nada, ela tá orando. A pessoa não sabe. Entendeu? Parece que é como se fosse um transe, assim, que a pessoa sofre de e fala algumas palavras jogadas ao espaço, assim, e tá, mas o que tu disse aí? Tu orou pra quem, né, meu filho? Ah, não... fazendo uns sons aí. O carisma de oração... Mas aí seria... Então, a minha pergunta é, a pessoa orando, se for realmente uma ação do Espírito Santo, ela saberia o que ela estaria orando? Ou ela... entende? Quer dizer, como é que é? Não é transe, porque a gente sabe que a gente começa a rezar em línguas e para na hora que a gente quer. Perfeito. Tá? Ninguém vai rezar em línguas... O Espírito Santo vem e a pessoa começa a rezar em línguas. Não, nós iniciamos a oração em língua, temos domínio. Iniciamos e terminamos, paramos também, temos domínio. Agora, mas sabe o que é pedido? Não, a gente faz um pedido, vamos dizer, vou pedir algo, né? A cura de um doente, estou rezando por alguém lá, vou pedir por aquela cura e começo a rezar em línguas, porque eu vou rezar diretamente a Deus. Isso, entendi. E por que a gente não sabe também o que está falando? Porque dom de línguas, só Deus entende. E aí, Romanos 8:26 vai dizer isso. Tá? Ele vai dizer assim, ó, outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Gemidos indescritíveis, se eu vou perguntar dele. Então, nós oramos com gemidos inefáveis, oração em línguas, não sabe porque é o Espírito que vai fazer o pedido por nós e em nós. Tem um livro chamado Limiar da Esperança, de entrevista do Vittorio Messori, é um repórter que trabalhou sempre no Vaticano, lá no interior do Vaticano. Ele entrevistou São João Paulo, Papa na época, né, João Paulo II, e perguntou, como a sua santidade reza? E o Papa João Paulo respondeu com esse versículo aí de Romanos 8:26, não sabemos o que pedir nem rezar o que convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Uau! Foi João Paulo II. Está no livro lá, registrado no Limiar da Esperança. Então, São João Paulo responde dessa forma. Então, o orar em línguas é uma oração que realmente nós nos entregamos ao Espírito Santo. Ele reza em nós e conosco. Certo. Realmente, nós não sabemos o que estamos rezando, mas sabemos o que nós pedimos. Quer dizer, sabemos que o Espírito Santo nos leva a rezar. Então, realmente, gemidos indescritíveis. Tá? E que aquilo que eu dizia, o diácono Ed Esler, americano, ele vai dizer nesse livro Som de Milagres, em que ele chama de júbilos, que vários santos jubilavam. Porque o que é o dom de línguas também? Em primeiro lugar, é um carisma, ação do Espírito Santo. Tá? Normalmente, você começa a rezar, a pedir em português, na língua vernácula. Estou pedindo, peço isso, peço aquilo. Daqui a pouco você não tem mais palavras. E aí o Espírito Santo intercede com esses gemidos inefáveis. Agora, o que eu disse para você, nós temos que ter o cuidado de não banalizar também. No sentido tanto que é para todos, não. Porque a própria carta de São Paulo aos Coríntios vai dizer, alguns dá conforme a vontade do Espírito.
Então, tem alguns que realmente isso acaba desvalorizando o dom de línguas. Porque alguns estão no encontro, tal, vê outro rezando e começa a imitar. Deus, Fran. E aí, e não é assim, né? Isso me leva à próxima pergunta, que eu justamente ia questionar isso. Como que é esse dom de línguas? No sentido de... Porque quando eu vejo muito uma padronização. Parece que o som, embora seja divergente, existe uma unicidade no geral. Quando você vê uma pessoa orando em línguas, ou um conjunto orando em línguas, é meio que, embora cada um esteja ali, obviamente, com sons diferentes, eles se parecem de forma geral. E eu já ouvi, aí o senhor pode nos corrigir aqui, mais uma vez, que cada um reza de uma forma. Tem pessoas que rezam assoviando, tem outras que rezam, sei lá, com sons automaticamente estranhos ao que a gente está acostumado a ver, que é aquela... entendeu? Como é que é isso aí, assim, efetivamente? Cada um tem um jeito mesmo, enfim. Então, o dom de línguas é dado pelo Espírito Santo. E a pessoa, para receber o dom de línguas, tem as duas coisas. Primeiro, ação do Espírito Santo, e ela tem que abrir a boca também. Porque se ela ficar de boca fechada, o Espírito Santo não obriga, como eu disse há pouco. Então, tem o lado natural, você abre a boca para falar em orações, para começar a falar, e o Espírito Santo te dá o dom. São diferentes, cada um tem um dom. Aquilo que eu falei há pouco, alguns tentam imitar, mas a gente percebe quando a gente está rezando em línguas. Quando você recebe o dom de línguas, você percebe que ali é a ação do Espírito Santo. Mesmo que seja igual a quem está do teu lado. Certo. Mas nem sempre é igual. Tá? E muitas diferenças tem. Alguns estudiosos do dom de línguas, pesquisadores, eles chegaram assim, à conclusão e aos estudos em que algumas pessoas às vezes têm uma sílaba única. Fica lá, uma sílaba única, lá, por exemplo. É exatamente isso. É isso que eu já fiquei sabendo. E se você chegar numa igreja hoje e começar lá, as pessoas vão dar risada, porque não é essa a generalização que se tem do som. Mas o senhor entendeu o que eu quis dizer, né? Mas ela pode ser dessa forma, pode ter uma forma mais longa. Então, cada um tem um tipo de oração em línguas conforme a vontade do Espírito Santo. Agora, nós não podemos negar que ele existe. De forma alguma, porque ele é bíblico. Claro, com certeza, isso sim. Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, sobre o dom de línguas. Ele falou, olha, eu posso não acreditar, mas não posso falar que não existe. São coisas diferentes. Então, se eu falar que não existe, eu tenho que pegar a minha Bíblia, lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, que fala sobre o dom de línguas, eu tenho que rasgar essas duas páginas, e aí vou falar, não existe, porque não está na Bíblia. Mas a tua Bíblia não é completa. Agora, ao momento que eu falo que eu não acredito, tudo bem, é o direito. Ele tem esse... não acredito, eu acho que isso não é dom, esse dom foi só lá para o começo da igreja, mas sabemos que não foi dessa forma. Então, cada um vai rezar conforme o Espírito Santo o inspira a rezar. Certo. Existem alguns testemunhos, alguns livros de autores, em que a pessoa também, um outro tipo de dom de línguas, que é aquele de Pentecostes, que a pessoa nunca falou, por exemplo, o hebraico. Existe um testemunho de um padre que ele estava no avião e que, conversando com a pessoa tal, e falando de algo da igreja, e aí surgiu o assunto de renovação carismática, de carisma, essas coisas todas. E o padre começou a rezar em línguas. E uma outra pessoa que não estava na conversa entendeu que o padre estava rezando, que o padre estava rezando numa língua desconhecida para o padre, que era o hebraico. O padre não conhecia o hebraico. Ele estava rezando em hebraico, que é o fenômeno de Pentecostes. A xenoglacia, não glossolalia, que são coisas diferentes. Então, às vezes, o falar em línguas acontece dessa forma também. Mas é raríssimo, esse é mais raro, muito raro. Sim. Agora, o mais comum é você rezar de uma forma indescritível, gemidos indescritíveis, em que você fala diretamente a Deus. E o dom de línguas é o menor dos dons.
é porta de entrada para outros dons, mas é o menorzinho dos dons. Tanto que São Paulo vai falar isso também, que é o menor dos dons. E as pessoas ficam preocupadas com o dom de línguas porque é um dom diferente, né? Também, no que importa aos dons, interessante o senhor falou, existe uma escala desses dons, ou eu posso receber um dom do Espírito Santo, digamos, muito mais sofisticado do que o dom de línguas, mas não falar em línguas? Pode ocorrer. Ou necessariamente eu tenho que passar pelo dom de línguas para chegar num estágio mais avançado? Não precisa passar pelo dom de línguas, não. Pode receber os dons conforme a vontade do Espírito Santo. E esses dons, assim, o senhor poderia comentar alguns? Assim, sim, então na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai falar de 9 dons. Certo. Né? Então, o que é dom? Dom é graça. É uma graça gratuita, dada por Deus. Então, nós temos lá em Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 11 de Isaías, que ele vai falar dos dons de santificação, os dons de santidade que recebemos no batismo, que são diferentes desses dons de São Paulo vai citar no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, que esses são os carismas, que esses são dons chamados dons de serviço. Entendi. Então, é para o outro. Isaías vai falar dos dons de santificação que recebemos no batismo, são os dons que nós vamos buscar na nossa vida de santidade, dada por Deus, os dois tipos. Então, é para si, o dom de santificação. Os carismas aqui é para o outro. Uau. Então, eu não uso qualquer dom que seja para meu benefício próprio. O único dom que é pessoal, que é para si, é o dom de línguas. São Paulo vai dizer também. Entendi. O dom de línguas é para, ele vai falar no capítulo 14, desse dom de línguas, aquele que fala em línguas, no versículo 4, edifica-se a si mesmo. Certo. Porque está rezando, né? Falando com Deus, Deus o entende. Então, o dom de línguas edifica a si mesmo. Agora, os outros dons é para o irmão. Então, a cura, palavra de ciência, palavra de sabedoria, milagres, é para o outro. Então, e essa graça é dada de graça. Agora, está na carta de São Paulo aos Coríntios, está na Sagrada Escritura, e São Paulo vai dizer, vamos buscar, né? Ele vai não extinguir o Espírito, não vamos extinguir, pelo contrário. Então, tem que ter abertura. Agora, é o momento de Deus. Entendi. É o momento de Deus que nos dá o Espírito Santo. Você conseguir ver anjos, esse tipo de situação, seria também um dom do Espírito? Aí nós estamos entrando já no outro caminho, né? Dos anjos, você perguntou, né? Ver, assim, Não, aí é questão mística já, um pouco mais profunda. Aí já não é algo corriqueiro, algo especial, alguns santos, alguém, né? Deus deu essa possibilidade, né? Mas é muito raro, né? Raríssimo, né? Eu creio que atualmente não se fala nisso, né? Não se tem ninguém que... questão da visão, né? Não faz parte dos carismas. Entendi. Não faz parte do carisma, não faz parte dentro do ensinamento da renovação carismática, nada disso. Então, aí já é uma questão de mística, em que alguns, Deus permitiu que o místico, né, tenha essa visão, porque o anjo é por espírito. Ele não tem corpo, não tem matéria. Então, a corporeidade, né, de um anjo, determinado anjo, alguém diz, mas na literatura é raríssimo, e alguns místicos mesmo, que tiveram essa graça, que Deus permitiu para eles essa graça. Tá. E no que importa o Espírito Santo, necessariamente, Sr. Júnior, ele seria a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sim. Que seria, efetivamente, se alguém perguntasse para mim o que é o Espírito Santo, que o senhor falou, alguns católicos não sabem definir, eu diria a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Né? Mas seria uma força? O que é isso aí? Então, nós comecei a falar do Espírito Santo, né? E no fim passamos para outra, já para a ação do Espírito Santo. Isso, com certeza. Então, até agora nós falamos da ação do Espírito Santo, das ações do Espírito Santo, os carismas, os dons, nosso testemunho, mas não falamos de quem é o Espírito Santo. Então, o que eu disse, o Espírito Santo, tem um livro do Antônio Roy Marim, padre Antônio Roy Marim, que chama, o título do livro é O Grande Desconhecido, Espírito Santo, o Grande Desconhecido. E, realmente, como eu disse no início, se perguntar, às vezes eu preparava pais e padrinhos para o batizado,
mesmo no curso lá de teologia, no Helena Guerra, na aula de pneumatologia, que o pessoal que está lá já é um pessoal que está buscando um pouco mais, né? Não é aquele mesmo grupo que está lá no batismo, que está só para receber o sacramento, ou, né, filhos ou, né, ou afilhado. E eu pergunto, quem é o Espírito Santo? Aí é que você falou, é uma força, terceira pessoa da Santíssima Trindade, puro Espírito. Mas poucos respondem, é Deus. Sim, né? E aí nós entramos na questão da Trindade, né? Isso. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, não estou pegando uma passagem só aqui, mas tem outras que vai falar que o Espírito Santo é Deus. Então, quando lá o Ananias e Safira venderam um campo e foram dar para os apóstolos o valor daquele campo, e mentiram, deram uma parte só do valor. Então, no capítulo 5, versículo 3, diz assim, Pedro, porém, disse, Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Então, o que Pedro fala? Que Ananias mentiu a quem? Ao Espírito Santo. Na sequência, vai dizer assim, não foi ao homem que mentistes, mas a Deus. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. E essa é a nossa fé. O Espírito Santo está na Sagrada Escritura desde Gênesis, primeiro livro da Sagrada Escritura, Gênesis, até Apocalipse, o último livro. Vai aparecer o Espírito Santo. Por que essa dificuldade de falar que o Espírito Santo é Deus, essa dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo, que é outra coisa também, que as pessoas não se relacionam com o Espírito Santo, reza ao Pai, reza ao Filho, mas o Espírito Santo às vezes só diz, me ilumina o Espírito Santo, mas não é novena de Pentecostes, como diz, rezar o Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento, Bruno, não se fala explicitamente do Espírito Santo. Fala Espírito do Senhor, Espírito de Deus, fala e todos, quase algumas passagens, uma boa parte das passagens relacionadas ao Espírito Santo, vai relacionar em símbolos. Então, é o vento, a presença do Espírito Santo, é o fogo, a presença do Espírito Santo, a água. Então, essa simbologia acaba atrapalhando um pouco nosso relacionamento com o Espírito Santo. E aí a gente vai, vamos dizer assim, coisificando o Espírito Santo e não vai reconhecendo como Deus, alguma coisa, uma força. Mas existe um motivo para isso. Deus, quando inspirou os agiógrafos para escreverem, né, a Sagrada Escritura, ele usou uma pedagogia. Ele revelou o Pai, Deus Criador, foi revelando a vinda do Espírito Santo, prometendo a promessa do Espírito Santo, aliás, a promessa do Messias, do Salvador, e aí quando Jesus vem, ele revela o Espírito Santo. Não que ele não existisse, sempre existiu, mas a revelação é posterior ao Pai e ao Filho. Então o ser humano, o homem, ele tem uma intimidade ou conhecimento do Espírito Santo posterior na história da revelação, porque se no Antigo Testamento Deus revelasse já como um ser trinitário que ele é, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, eles iam dizer, peraí, isso é politeísmo. Entendi. É lógico isso aí. Aí, então, vai se revelando um pouco a condescendência de Deus, ou a pedagogia de Deus. Deus é condescendente com os seus. Então, ele revela o Pai, no primeiro instante, o Pai vai revelando o Filho, e aí, quando o Filho vem, revela o Espírito Santo. E ele revela que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e é Deus. Isso está bem claro no Evangelho de São João, né? Capítulo 14, capítulo 16. Porque antes mesmo, quando você pega as passagens do Antigo Testamento, aqueles fenômenos que acontecia para Moisés ali, né, a sarça ardente, você vê que dá a entender, aí, pelo menos quando eu leio, que era ele falando com Deus Criador, ou não? Sim, entendeu? Porque não era... Mas a Trindade está presente. Veja, né? Se a gente pegar, porque eu disse, né, Gênesis, a criação do... Noé ali, literalmente parece Deus Criador ali, né? O contato em que aqueles que criam, acreditavam em Deus, eles vão chamar de Deus Criador, de Senhor, Adonai, tá? Lá no Antigo Testamento. Mas, como eu disse, se ele revelasse, Deus já revelasse de início que ele era trino, né? Apesar que revela no Carvalho de Mambré, quando Abraão está lá e chegam 3 anjos. Sim. Ali a revelação já trinitária, tá?
Então, aquilo que você disse, é verdade. Tá então, certo, o senhor tá certo. aquilo que você disse Ele na faz questão do anjo. uma ligação com É, Pai, Filho e Espírito então Santo. ali se diz dos anjos, ali Deus permitiu que Abraão tivesse essa visão de 3 anjos, né, que é a figura trinitária já. Certo. Inclusive tem um ícone, né, de Rublev, um ícone muito bonito, que é tradicional, aquele ícone da Santíssima Trindade, é muito bonito. Mas se a gente pegar aqui o Espírito Santo, já em Gênesis, primeiro livro da Sagrada Escritura, diz assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre elas. Sim. Já é o Espírito É o Santo. Espírito Santo. Porque a criação é trinitária. Uhum. E aí que é a confusão também, porque nosso Deus é trinitário. Pai, Filho e Espírito Santo. Uhum. Aonde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Certo. Uhum. Tá? Então, mas só que o Pai não é o Filho. E o Filho não é o Pai. É. O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. Uhum. O Espírito Santo não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo, mas é um só Deus. É, sim, é. Então, essa... Eu acredito nisso, que a igreja manda acreditar. mas... Mas é complicado. Mas está na Sagrada Escritura. É Sim. revelação. Não só a igreja, como até bíblico. Uhum. Então, a nossa doutrina católica, ela é bíblica. Uhum. Né? Então, ela está baseada na Sagrada Tradição, aquilo que os apóstolos ensinaram que não está escrito, e depois chega até nós, pela tradição com T maiúsculo, Sagrada Tradição, Uhum. Chega principalmente pela patrística, pelos padres da igreja, mas nem tudo que eles escreveram faz parte da tradição, considerada Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, e aí o Sagrado Magistério que interpreta a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição sim. e nos dá essa certeza que a Trindade, Deus é trino, Claro, sim. da Trindade. Uhum. Tá? Mas tem um exemplo muito interessante, assim, que a gente pode citar sobre a questão da Trindade, para a gente ter uma percepção um pouco mais clara, nós vamos ter lá na eternidade. Sim, sim. Mas, assim, é a questão, um exemplo que eu costumo usar é do Sol. Uhum. O Sol, ele tem a circunferência, né? A gente olha, tem o Sol está lá, mas o Sol emite 2 coisas. O que ele emite? Calor e luz. Uhum. O Sol, para ser Sol, ele sempre vai emitir calor e luz. Nunca vai ser o Sol existir sem calor e luz. Uhum. E assim a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai nunca existiu sem o Filho e nunca existiu sem o Espírito Santo. Uhum. Mesmo que a gente reze, né? Gerado, né? O Filho foi gerado, ele sempre, mas essa geração é eterna, sempre. Nunca houve momento em que o Pai não gerou o Filho. Uhum. E que o Pai e o Filho não expiraram o Espírito Santo. Uhum. Então, o Espírito Santo é inspirado pelo Pai e pelo Filho. E aí, Santo Agostinho que vai dizer, né, que o Espírito Santo é o amor. Mas esse amor que o Pai olha para o Filho e o Filho olha para o Pai e se amam, torna-se uma pessoa porque o amor é infinito. Uhum. E essa pessoa é o Espírito Santo. Não é o amor-sentimento, é uma pessoa... Amor. O amor é uma pessoa, torna-se uma pessoa. Sim. Então, a Trindade, realmente, ela mexe com o nosso Então, entendimento. É algo que eu vejo que é algo... com todo respeito, eu acredito, se você chegar aqui com uma arma e falar assim, ó, negue a Santíssima Trindade ou eu te mato, pode me matar. Agora, fala assim, me explica a Santíssima Trindade, não consigo explicar, é uma coisa simplesmente que eu não entendo. Assim, mas é bíblico, né? Sim, Não, eu consigo a concepção, a gente, sim, mas... é que foge muito à lógica. Sim, é um dogma de fé, né? Exato, é um dogma Agora de que fé. você está falando. Perfeito. Muito interessante o que você falou. Se chegar alguém com arma aqui e falar, nega a Santíssima Trindade, falou, dou a vida, é a ação do Espírito Santo na tua vida. Que você não vai negar pela força do Espírito Santo. Entendi. E como a gente fala, a força do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é uma força no sentido, é presença de Deus, é presença da Trindade. Onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Né? Então essa Trindade... ela nos fortalece. Mas cada um aí tem uma missão. O Pai não tem missão, porque ele envia o Filho em missão, de Salvador, e envia, o Pai e o Filho envia o Espírito Santo para a nossa santificação. Certo. Então, para a gente entender um pouco dessa questão também, a gente usa dizer assim, que o Pai é Criador, o Filho é Salvador, o Espírito Santo é Santificador. Mas o Pai não criou sem o Filho, sem o Espírito Santo.
Sim, o Espírito Santo e o Filho estavam junto com o Pai na criação. sim, sim. Mas a questão mais assim, para a gente ter um entendimento, é simples, né? O entendimento, assim, a coisa simplória, vamos dizer assim, né? Aham, aham. Mas Não, porque parece assim, eu sei que é simples, seu Júnior, mas é algo que divide religiões, né? Tem cristãos que se divide. dizem cristãos que não acreditam na Santíssima Trindade. Protestantes, né, digamos. Muçulmanos, por exemplo, se não me engano. Não, mas eles não são muçulmanos... cristãos, né? Não, sim, mas se não me engano, muçulmanos também não acreditam. Não, Então tem religiões. algo É cristão, né? bem... Quem revela a Trindade é Jesus É Cristo. Jesus Cristo. Então, Aham. os cristãos são trinitários. Uhum. Mas alguns cristãos, eles ainda, o papel do Espírito Santo, que eles não acreditam, né? Uhum. E às vezes até negam. Como tem uns denominados cristãos, mas na verdade não são, que negam Jesus como Salvador. Sim, Mas não são, na realidade não são. Cristão é aquele Pois que acredita, né? É o cristão verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Uhum. Mas é como você falou, mesmo entre os cristãos, tem uma divisão muito séria, que é com os ortodoxos, em 1054. Isso também é. A Igreja Ortodoxa, um dos motivos, não é só esse, mas um dos motivos é a questão do Espírito Santo. Uhum. Porque para eles, o Espírito Santo é enviado só pelo Pai. Para nós, católicos, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Então, quando nós rezamos o credo, aquele niceno-constantinopolitano, nós rezamos que o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Uhum. Os ortodoxos não. Então, vem no latino a questão desse envio, né, também. Uhum. Então, os ortodoxos não acreditam. Então, a fé do ortodoxo é que o Pai só que envia. Entendi. O Espírito Entendi. Santo. Né? Pelo Filho, mas não o Filho não envia. Isso foi causa de divisão, né? Um dos motivos. Cara, é inacreditável. E é uma coisa tão simples, né? E se a gente pegar aqui o Evangelho de São João, capítulos 14, 16, como eu falei, tem as duas formas. Eu vou para que o Pai envie, eu vou, se eu não for, não enviarei o Espírito Santo, Jesus dizendo. Uhum. Então tem as duas formas, né? Escritas ali. Mas o entendimento depois da tradição da igreja é que quem envia é o Pai e o Filho, é o filioque, né, que a gente fala, né? Sim. Essa passagem chamada filioque. O Filho envia. Entendi. Latim. Agora entrando um pouco na questão da escola. Sim. Da escola Helena Guerra mesmo, que foi fundada pelo senhor, e veio com esse grande ensejo de evangelizar e também aprofundar na doutrina católica. Sim. Algo que o senhor me disse aqui, sofreu na pele. Isso, quando contata o seu amigo protestante, certo, ele passou um pouco de vergonha bíblica, e comigo já aconteceu isso também. Mas e como que a escola, como que é o desenrolar da escola? Ela é presencial ou é EAD também? Se existe essa grama? Porque vocês também estão fazendo teologia. Tem a teologia na escola. Na escola tem. Mas não é... Ela curso de teologia e curso bíblico. Entendi. A escola Helena Guerra. Então, Bruno, quando eu fui coordenador da Arquidiocese de Campo Grande, da Renovação Carismática Católica, nós temos dentro da renovação, que hoje se chama Ministério de Formação, que naquele tempo chamava-se Escola Paulo Apóstolo. Uhum. Então, a Escola Paulo Apóstolo da Renovação é uma escola que trabalha os tópicos mais relacionados à própria espiritualidade carismática. Certo. Então, os carisma, infusão do Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo, que a gente pode falar um pouquinho também, passamos tanta coisa, né? Uhum. A gente fica falando aqui a tarde toda, né? Sim, sim. Mas aí, quando eu fui coordenador, esse desejo de levar para os outros algo mais profundo, mais substancioso, mais a doutrina da igreja. Mais técnico também, né? E a doutrina da igreja, principalmente a doutrina toda da igreja toda, né? Então, eclesiologia, que é estudo da igreja, mariologia, cristologia, trindade, todas as disciplinas teológicas. Eu tinha terminado a faculdade de teologia, já há uns 2, 3 anos que eu já tinha terminado a teologia, e aí eu, como coordenador, eu até quando eu conto sobre o início da escola, e quem me auxiliou no início até de escrever um projeto para pedirmos do Dom Vitório autorização para funcionar a escola, foi o diácono José Carlos, né? Sentamos em casa, começamos a escrever um projeto. Então, nasci ali a partir da Renovação Carismática Católica, o início foi esse, a instituição da escola, para levar a teologia.
mais profundo, como eu disse. E aí, como coordenador, abrimos as inscrições e tal. Na época, nós tínhamos alugado ali o escritório da renovação, com a sala um pouquinho maior, que essa aqui não cabia uns 25 alunos. Vamos abrir inscrições para a escola. Que era para funcionar ali para a Renovação Carismática Católica, para os membros da renovação, aprofundar aos membros da renovação. E abrimos inscrições e surgiram 70 pessoas querendo fazer escola. Que legal. E aí eu falei, vamos aí agora, vamos para onde? Aí consultei uma paróquia, consultei outra e tal, e aí Nossa Senhora de Fátima, na época, abriu as portas. Eu sou paroquiano de lá, né? Já 30 legal. anos, ministro da Eucaristia lá. Legal. 30 anos lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima. E a paróquia nos abriu as portas. E aí fomos para lá, a escola. Mas a escola nasceu nesse desejo, então, de levar a teologia. Um aprofundamento teológico. E começamos o primeiro ano, assim meio... Comecei, o diácono José Carlos me ajudou, e a Renovação Carismática também estava ali ajudando, que era algo da renovação. E aí fui pedir uma autorização para o Dom Vitório, não queria fazer algo fora. Claro. Ele era o bispo da época, ele me autorizou, deu de acordo. Deixa eu aceitar mais algo. Tem aqui ainda. Tem. Obrigado, tem. Ele me autorizou, e aí começamos lá. Mas assim, um projeto que era para fazer um curso de teologia e parar. Não ia dar sequência, nós não tínhamos pensado nisso, eu não tinha pensado nisso. Aí fizemos o primeiro ano, segundo ano, a turma foi para o segundo ano, resolvemos abrir a segunda turma. Aí abrimos de novo outra turma, deu também 40, 50 alunos a segunda turma. E fomos ao terceiro ano, abrimos de novo nova turma. Aí a renovação, eu já tinha entregue o cargo de coordenador da renovação, o próximo coordenador ainda ficou junto com a gente ali, depois da renovação falou, não, nosso caminho é outro, a escola... não vamos auxiliar a escola, no sentido que me ajudavam na questão da frequência dos alunos. Certo. E aí começou ali, eles deixaram, eu continuei. Aí veio lá da própria paróquia, mais uma pessoa para me ajudar, depois o outro coordenador que tinha sido também, o Jair, começou a me ajudar, o Juan, e aí começamos. E depois, como eu disse para você, o diácono Alberto, né? Também convidei para dar aula. E começamos ali a escola, então, já são 14 anos da escola de teologia, curso de teologia. E aí, lá pelo sétimo ano, sexto, sétimo, oitavo ano, falamos assim, eu, diácono Alberto, vamos fazer um curso bíblico. Ele falou, vamos fazer um curso bíblico. Eu já tinha também conversado até na paróquia, para fazer lá mesmo, na paróquia de Fátima. Daí ele falou, não, vamos fazer na São José. E fomos para São José com um curso bíblico. Então, a escola hoje tem um curso bíblico na São José, que é só Bíblia. Lá não entra, nós não estudamos teologia lá, só Bíblia. É lógico que estudar a Bíblia você também acaba estudando também. Um pouco, né? Com certeza. E lá na teologia a gente estuda também um pouco de Bíblia, Legal. Mas não aprofundamento. Então hoje nós temos o curso na Nossa Senhora de Fátima presencial e online. Começamos a fazer online a partir da pandemia, que era só presencial. Entendi. E na São José, o curso bíblico também, começamos presencial, com a pandemia fizemos opção de online também. Já estamos há 7 anos na São José com o curso bíblico e há 14 anos com o curso de teologia. Uau. Tá? E esse ano tivemos, assim, alguns alunos lá sugeriram, né, uma semana pedagógica no final de ano, na entrega dos certificados, que nós temos um certificado, teologia pastoral. Mas o curso é anual ou ele é... 3 anos. 3 anos, entendi. O curso de teologia, 3 anos de duração, e o curso bíblico, 4 anos. E aí tem um certificado no final, que Dom Dimas assina como bispo. Daí, o ano seguinte, já Dom Dimas assumiu o Campo Grande. Então, Dom Dimas que assina, eu assino como coordenador da escola, e o pároco, ou seja, da São José ou da Fátima, também assina aquele certificado final de ano. E aí, esse ano, alguns alunos, vamos fazer algo diferente no final do ano, entrega de certificado, sugeriram essa semana teológica, e aí transformamos em, semana pedagógica, transformamos em teológica. Que legal. E, assim, eu penso que vai ser uma semana muito interessante, muito boa, profunda, porque tem o Dom Dimas como palestrante, primeiro dia, Padre Marcelo Tenório, segundo dia, terceiro dia, Padre Alex, e quarto dia, Padre Márcio Bogás. Uau. Encerramos com Dom Vitório na missa, na sexta-feira. Mas motivando porque Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim, meu povo se perde por falta de conhecimento.
Sim. Então, a formação, Bruno, eu penso que é o caminho para os dias atuais, Uhum. para a igreja. Porque os ventos contrários à nossa fé são muitos. É. E aquilo que é alicerçar a nossa fé firme para que os ventos não derrubem a nossa fé, tem poucos ensinando. Uhum. Então, aí abrimos com esse desejo da formação. Uhum. Né? Então, hoje, a escola ela é aberta para toda a diocese, mas ela pertence hoje a uma pastoral, vamos dizer assim, entre aspas, da paróquia Nossa Senhora de Fátima e da São José. Então, a gente tem alguns projetos maiores, mas, por enquanto, ainda estamos conversando. E esse ano tivemos a graça de um grupo de alunos gostarem muito da escola e nos incentivarem, né? Uhum. Então, hoje a escola, eu acredito, vamos abrir inscrições para o ano que vem, acredito que vão dar, se Deus quiser, muitos alunos. Se me permite, a questão do conhecimento, eu acredito que eu vejo isso assim nitidamente acontecendo, sabe? No sentido de que a pessoa, ela tá, a maior parte dos católicos, elas estão buscando um conhecimento que não, antes as pessoas não buscavam. Sim. Elas não tinham muito interesse nisso. Atualmente elas estão indo para um aprofundamento muito maior. Certo. Né? Então, questão da escola também, com certeza vai ter uma procura sempre maior, eu acredito. Nunca vai diminuir, vai sempre aumentar isso aí. Já no que importa ao curso em si, ele seria só um dia na semana? Como é que funciona assim a questão da disponibilidade de tempo da pessoa, de ter que, enfim, né? Então, antes de responder a tua pergunta, mais algo que eu gostaria de colocar, que nós trabalhamos a doutrina da igreja na escola. Sim. Então, eu costumo dizer que não temos especulações teológicas, porque aquilo que você falou, as pessoas hoje têm pouco conhecimento. Então, para que a gente alicerce a sua fé, temos que dar a doutrina. Se começa com especulação teológica, ou um achismo, a pessoa acaba se perdendo. Mas é realmente isso que está ocorrendo hoje nos dias atuais. Nós vemos, pela estatística, né, o caso do IBGE, em que o número de católicos estão diminuindo. Mas aqueles que estão frequentando a igreja está aumentando. Nós estamos percebendo uma igreja cheia hoje e as pessoas buscando conhecimento, que não buscavam antes. Então, se a gente recordar a homilia do Papa Bento XVI, antes de ser eleito, que ele vai dizer que a ditadura do relativismo estava dentro da igreja, e ele dizia isso para os cardeais, na missa, para a eleição, né? Ele dizia que a ditadura do relativismo entrou na igreja. Então, hoje, esse relativismo, o que é? Cada um pensa de um jeito. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu faço assim, eu faço assado. Né? Então, essa falta de conhecimento nos leva à fundação da escola, à formação da escola. Sim. Então, a escola funciona uma semana por mês, segunda a sexta, à noite, 19h15 às 21h15. Uma semana por mês. Normalmente, a primeira semana, o curso de teologia. Certo. E terceira semana, o curso bíblico. Tá? Então, a primeira semana, de segunda a sexta, teologia lá na Nossa Senhora de Fátima. Terceira semana, na São José, o curso bíblico. Algumas exceções, por exemplo, na Nossa Senhora de Fátima, em maio, nós temos a trezena de maio, de 1 a 13 de maio. Então, a gente faz a semana, aquele mês de maio, a semana posterior à trezena. Entendi. Mas, normalmente, é a primeira semana. Uma semana por mês. 3 anos de duração, como eu já disse, teologia, e 4 anos o bíblico. E essa questão do IBGE que o senhor disse aí é uma questão realmente que eu também vejo. A qualidade dos católicos está aumentando mais. Sim. Embora esteja caindo o número. Eu acredito que esse fenômeno, né, que está acontecendo, deva ser muito aquela questão, eu vejo muito pelos meus avós, meus pais, eles sempre se diziam católicos. Sempre. Autodenominavam católicos. Mas mal iam na missa domingo. Entendeu? Então, houve uma questão talvez costumeira de se dizer católico, embora não frequentasse ou não estivesse na paróquia, né, frequentando como um católico deveria frequentar. Então, enfim, eu não sei. O senhor sabe dizer porque que...
São duas coisas, né? Ah. Uma que você falou, são várias, mas entre as duas, uma que é isso que você falou, os católicos não testemunhavam, não iam à missa, não frequentavam, mas não tinham conhecimento, mas naquela ingenuidade deles viviam uma vida, vamos dizer, católica, Uhum, né? Sem uma frequência. Então não testemunharam muito a frequência. uhum, Tá? E a outra questão é que o mundo hoje começou a oferecer muitas coisas, e aí os jovens, né, principalmente os jovens, vão buscar outros caminhos por falta de conhecimento. Porque aquele que conhece a doutrina católica não deixa a doutrina, não deixa a igreja, de forma alguma, né? Conhece a doutrina, não deixa, é aquilo que nós falamos há pouco. Começa a frequentar, aprofundar, levar os amigos, testemunhar. Mas esse mundo relativista, né, que nós entramos, modernismo, existem alguns estudos que isso vem lá a partir da década de 60, em que aquilo não é do teu tempo, né? 1968, o movimento hippie, o movimento nas universidades, aquela liberdade, e os jovens achavam que aquilo ia ser a realização deles. Então se afastaram da igreja, né? A igreja não conhece a história da igreja, outra coisa que precisa ser muito trabalhada, estudada, é que é a história da igreja, porque se perguntar para qualquer jovem aí da igreja católica, ele vai falar mal da igreja, porque ele aprendeu que a Inquisição matou muita gente, que as cruzadas foi também uma cruzada assassina, etc., porque não conhece. Se estudar, vai ver que foi bem diferente do que se fala. Então, isso tudo fez com que o jovem se afastasse da igreja também, né? Essa falta de conhecimento, esse relativismo. E penso também que um pouco, vamos dizer, as diversas teologias que foram entrando, interpretações teológicas. Isso é verdade. As interpretações teológicas criou esse relativismo. Alguns dizem que seria o Concílio Vaticano II, mas não, eu penso e tenho certeza, aquilo que a gente estuda, o Concílio Vaticano II, ele vem responder a alguns anseios daquela época. Já existiam, antes, pré-Concílio Vaticano II, algumas questões que demandavam um maior entendimento. Não que a teologia mudou. Então, se a gente pegar o próprio documento do Concílio Vaticano II, o rodapé deles lá é toda a doutrina da igreja, desde Atos dos Apóstolos, desde a Sagrada Escritura, desde os Evangelhos, né, até Trento, depois Concílio Vaticano I, 1870, está ali no Vaticano II. É que a interpretação do Vaticano II ficou acima da letra. Entendi. E essa interpretação fez que criasse dentro da igreja esse relativismo. Então, hoje nós vemos relativismo na liturgia, vemos relativismo na teologia, vemos o relativismo em relação aos sacramentos. Isso foi fazendo com que a igreja fosse diminuindo a frequência, né? Mas essa questão de você permitir você botar uma interpretação acima da letra, não é um problema? Sim, é isso que foi o problema. Entende o que eu quero dizer? Eu digo porque, eu estou falando assim, agora, como jurista, o maior problema do direito, ele veio, ao meu ver, quando deixou de você tirar o poder do legislador, que é aquela pessoa que vai definir o que está escrito, necessariamente, ou como aquilo tem que ser interpretado, para você botar isso na interpretação de uma pessoa. Ali você matou o direito, porque qualquer aberração pode surgir da cabeça de quem quiser que esteja lendo e de como aquilo vai ficar. Exato. Né? Então existe o que a gente chama de pós-positivismo, né? Que a gente chama de direito. Isso já não é um problema? Eu digo porque essa reclamação que o senhor trouxe, várias pessoas já me trouxeram também. Do concílio ter posto uma interpretação, digamos, fora do texto, que não está ali. Mas não é o concílio, entendeu? Foi aqueles que interpretaram o concílio, interpretaram de forma errada. Ah, entendi. Então, o concílio em si, como eu disse, se pegar o documento do concílio, ele é baseado em toda a doutrina. Está ali Trento, está Niceia, está Constantinopla, todos os outros concílios anteriores estão embutidos ali, estão naquela escrita. Mas o relativismo
que ajudou essa interpretação errada, quer dizer, interpretaram de uma forma relativa, cada um interpretou do seu jeito. O Concílio Vaticano não deu essa liberdade de interpretação. Eu costumo dizer que, felizmente, as pessoas não aprofundam, não estudam com profundidade o Concílio Vaticano II, a doutrina da Igreja. Porque se estudar com profundidade, vai chegar a essa conclusão que o Concílio não mudou nada da Igreja. É a mesma Igreja, só que hoje trazendo algo para os nossos dias, mas daquela mesma doutrina. Sim, sim. Não, então, a Eucaristia continua sendo a Eucaristia, a presença real de Jesus Cristo está ali, a missa continua sendo a missa do mesmo jeito, só que na língua vernácula, que foi fruto do concílio, mas se já tinha alguns movimentos anteriores ao concílio que estavam pedindo isso, e que se o concílio não viesse, talvez a divisão da igreja fosse até maior. Então, o concílio veio pegar a doutrina da igreja, sintetizar numa linguagem da época, própria da época, e a interpretação dela que foi errada. Eu era coroinha na época, e eu lembro de um fato, no interior de São Paulo, e o concílio estava acontecendo. E como que o concílio aconteceu? O concílio, o Papa João XXIII convoca o concílio em 1959, mas ele inicia em 1962, e termina em 1975. Em 63, no dia de Pentecoste, São João, hoje 23, falece, e Paulo VI que termina o concílio, né? Certo. E eu era coroinha, e aí o concílio de 62, 2.000 e tantos bispos, né, padres conciliares, chamados padres conciliares, mais de 2.400 bispos, iam a Roma, se reuniam com alguma documentação prévia já. Então, eles tinham documentação prévia, estudos prévios, que nem sempre é eles que faziam, às vezes alguns assessores, chegavam em Roma, discutiam tal, voltavam para os seus países. Um ano depois, no final do ano seguinte, voltavam a Roma, reuniam de novo, estudavam aquilo que foi modificado, aquilo que permaneceu, e assim foi, 63, 64, 65. Eu era coroinha, e as notícias que chegavam de Roma, dizia assim, um exemplo, os santos vão ser, os anjos vão ser caçados. Eu lembro, coroinha, São Miguel vai ser caçado, não vai ser mais santo da igreja. São Jorge, aliás, desculpa, São Miguel não, São Jorge. São Jorge, que nunca passou isso, está no documento do concílio, cassação de santo, nada disso. Mas chegavam essas notícias. É aí que nós, coroinha, lá o padre naquela época, falou, vamos guardar a imagem de São Jorge. Nós, coroinha, lá carregamos aquela imagem de São Jorge, guardamos lá no fundo da igreja, escondida a imagem de São Jorge, porque a notícia que veio que São Jorge não ia ser mais santo. Uau, porque a interpretação, os meios de comunicações, os jornais foram distorcendo os acontecimentos, porque às vezes talvez aquele assessor que deu uma entrevista, ele tinha uma ideia diferente do que foi definido ao final. Foi definido no final. Então, quando termina o concílio, a gente olha lá, 2.500 bispos, onde eu estou redondando, 2.400 e pouco bispos, 2, 3 são contrários na votação, 5, 10 no máximo, todos os outros concordaram. E a gente falar que o Espírito Santo não esteve presente ali naquele concílio, eu acho que é um pouco... Entendi. Falta de estudar, falta de realmente aprofundar, né? Assim, foi uma falta de coerência, porque se estuda profundamente o concílio, a doutrina da igreja, vai ver que o concílio não mudou nada. Agora, alguns acham que sim, mas se estudar profundamente vai chegar à conclusão que não. A igreja é a mesma ontem, hoje, sempre, porque Jesus prometeu isso. Com certeza, né? Com certeza. Tem que ser, se Deus tem que ser. Está rompendo com uma necessidade que não tem. Acaba causando certas divisões desnecessárias, né? Sim. Não teriam necessidade. Mas, seu Júnior, eu queria, assim, de verdade, agradecer muito a presença do senhor. Assim, é uma verdadeira aula. Eu adoro trazer pessoas do seu gabarito, porque eu só fico escutando e, assim, aprendo um monte, né? E eu tenho muita sede por esse conhecimento teológico, bíblico, gosto bastante. Nossa escola começa em março. Já tá. Lá no Céu de Fátima. E eu acho incrível, de verdade. Muito obrigado por o senhor ter vindo aqui. A gente deixa esses minutos finais sempre para o convidado. Caso o senhor queira fazer uma propaganda do curso, se o senhor queira passar alguma mensagem, enfim, a gente sempre deixa esse minuto final para o senhor se comunicar diretamente ao público.
tá certo? A sua Certo. câmera é aquela ali. Tá. Caso o senhor queira fazer algum convite, enfim, falar do evento que vai ter agora no final do ano, acho interessante. Mas já está esgotado, né? Já, o evento já está esgotado, já está em lista de espera. Mas pessoas em pé sempre... Eu costumo dizer assim, se você chegar lá, você vai para dentro. Entendeu? A igreja nunca vai fechar a porta para você. É que a sala é pequena lá, não é tão grande a sala. Mas sempre alguns desistem, né? Tem algum compromisso naquela semana. Então, nós temos uma semana teológica de 2 a 6 de dezembro, lá na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, como eu já disse, com Dom Dimas, Padre Marcelo, Padre Alex e Padre Márcio. E Dom Vitório, até eu brinco com o pessoal, falei, vai ser difícil a gente encontrar uma segunda semana teológica com esse nível de formadores, né? Tivemos a graça, o presente de Deus, de esses pregadores, esses padres, bispos, aceitarem os convites. Isso tem um grupo por trás disso, lá da escola, alunos da escola, que idealizaram isso, mais mérito deles até do que meu. Eu só fui dizendo sim para eles, né? Então, é a semana, de 2 a 6 de dezembro. Quiserem dar uma passadinha lá, dar uma espiadinha, tá? As inscrições realmente já ultrapassaram as 90 vagas, que é o que permite o local. Já estamos com a lista de espera. E para o ano que vem a escola inicia suas aulas em março. Então, em março iniciamos, na primeira semana de março, completa de março. Se não me engano, 10 de março, porque o carnaval é na primeira semana de março. Então, dia 10 de março, se não me engano, 10 de março, iniciamos a escola lá na Nossa Senhora de Fátima, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, a escola de teologia, e o curso bíblico na terceira semana. Então, se é 10, 17, deve ser 24, provavelmente. Na terceira semana, o curso bíblico. Tá? São 3 anos de curso, como já disse durante o nosso bate-papo, e vale a pena. Já tivemos lá a graça de um evangélico fazer o curso e tornar-se católico. Uau, que legal. Tá? Já tivemos lá um padre ortodoxo que queria levar o curso para a igreja ortodoxa. Ficou maravilhado com o curso. São diversos professores. Nosso ensinamento é dentro da doutrina da igreja, não fugimos da doutrina da igreja. Os professores são escolhidos, padres, diáconos e leigos que têm o curso de teologia, todos formados. Então, sintam-se convidados a conhecer a nossa escola, mas mais do que conhecer a escola, conhecer a doutrina da igreja. Conhecer a nossa fé católica mesmo. Tenho certeza que vocês vão gostar. E aqui fica o convite para o Bruno também. Ele falou que ele tem sede, frequenta o nosso curso que você vai realmente gostar. Tá? Tem uma taxinha de contribuição de R$50, só para a gente, despesa, a gente faz pagar a gasolina do padre que vai lá, dar aula, um pequeno dízimo para a paróquia também, tá? Então, a contribuição simbólica. No final dos 3 anos, a gente permite um certificado de teologia pastoral, tá? E como mensagem final, Bruno, eu diria que nós temos que aprofundar o conhecimento do Espírito Santo. Mas mais que aprofundar o conhecimento do Espírito Santo, é abrir o coração para ele. Abrir o coração para que o Espírito Santo haja na nossa vida. Todos os momentos da vida, a gente tem que pedir o Espírito Santo, que ele nos ilumine. Acordar de manhã, já, bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Porque se com ele, muitas vezes a gente acaba errando, porque nossa vontade sobrepõe a dele, sem ele vai ser pior ainda, né? Sem o Espírito Santo nós vamos errar muito mais. E então, peça o Espírito Santo sempre, invoque o Espírito Santo sempre, todos os dias. Ele é nosso Deus, está conosco, nos acompanha. E vamos aprofundar esse conhecimento no Espírito Santo. Vocês vão ver que maravilhas acontecerão na vida de vocês se vocês tiverem intimidade com o Espírito Santo. Eu costumo dizer, e repito aqui, né, como disse no início, eu sou fruto dessa ação do Espírito Santo hoje, todo esse apostolado, toda essa missão, é como fruto do Espírito Santo. E eu agradeço a Ele todos os dias, invoco o Espírito Santo todos os dias, para que Ele continue me conduzindo. Aquilo que eu tenho de bom é dele. E aquilo que não é bom são os meus erros. Mas o Espírito Santo é nosso companheiro no dia a dia. E eu costumo dizer que tem algo que eu aprendi dentro da renovação carismática católica, que a gente chama de efusão do Espírito Santo. O que seria essa efusão, para a gente concluir aqui, Bruno? A efusão do Espírito Santo é tomar consciência dessa ação do Espírito Santo. Porque já somos templo do Espírito Santo, desde o nosso batizado. Somos batizados, recebemos o Espírito Santo, somos templos do Espírito Santo, mas não tomamos a consciência. Então, essa efusão
é tomar consciência. Essa efusão vem de uma palavra grega, pleró, que diz que é encher-se do Espírito Santo e transbordar-se, para que as pessoas notem a nossa ação pela ação do Espírito Santo. E aí os frutos acontecerão na nossa vida. A fé vai aumentar, a frequência aos sacramentos vai aumentar, a devoção mariana vai aumentar, o estudo bíblico vai ter outro sentido. Então tem um hino, né, lá do Mauro Rabano, que escreveu, que é o Veni Creator, né, que é um hino que da igreja canta no dia 1º de janeiro e nas ordenações sacerdotais. Uhum. E esse hino nos leva a rezar essa abertura para a ação do Espírito Santo, para que frutifique na nossa vida e busquemos aquilo que Deus pede para cada um de nós. Busquemos uma vida de santidade. E a Igreja Católica ela nos leva, com certeza, a aprofundarmos nessa busca. Um dia sermos santos e juntos, na glória de Deus, estaremos lá celebrando, todos nós, essa vida santa construída aqui, por mérito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Obrigado, seu Júnior. Você é uma pessoa incrível. Obrigado mesmo por estar aqui. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.